Pronto, vamos lá. Meninas, o seguinte, ó, vamos falar um pouquinho sobre a confecção do banner, tá? E sobre a apresentação de vocês. Então, eu já mandei para o grupo, né, a forma que vocês vão ter de apresentação, quem são os professores da banca, os dias e horários, tudo certinhos, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui do banner. Vou colocar aqui, peraí, para compartilhar com vocês. Conseguem ver aí na minha tela? Peraí que tá abrindo. Pronto. Tá abrindo. Deixa eu ver. Peraí que tá tudo escuro, tá abrindo aqui. Acho que agora abriu, vocês conseguem ver? Sim. Sim. É o modelinho que eu mandei para vocês, tá? Então, aqui, o que vocês têm que ter atenção na hora de confecção do banner, tá? Tudo isso que vocês vão inserir aqui no banner já está lá no artigo que vocês enviaram para o tutor online, certo? Vocês vão apenas transcrever aqui para o banner. Tudo bem? Certo. Sim. Então, é o seguinte, ó, vocês vão perceber que o espaço do banner, às vezes vocês vão ter que enxugar um pouquinho mais o texto que vocês têm, porque vocês não terão espaço para colocar tudo que vocês escreveram no artigo, tá? Então, vocês vão selecionar aquilo que é importante para que o leitor... Então, assim, o banner vocês precisam entender o quê? Vocês irão apresentar. Mas o banner é um formato de apresentação que ele tem que ser autoexplicativo. Ou seja, suponha que a Cris esteja lá para apresentar e preciso ir ao banheiro. Nesse meio tempo, eu vou ler o banner dela, tá? Vou olhar o pôster e vou fazer a leitura. Eu preciso entender o que ela quer dizer do trabalho dela só através da leitura do banner. Tem que ser muito bem detalhado e explicado para que quando eu leia, eu saiba sobre o trabalho que ela fez. Tudo bem? Ok. Aham. Então, assim, cuidados que vocês têm que tomar. Nem todas as referências que vocês usaram no artigo serão colocadas no banner. No banner só vai entrar a referência daquilo que vocês usarem no texto do banner. Ah, mas eu tenho 10 referências, só que eu usei para confeccionar o banner, eu usei só 5. Então, você no banner vai colocar só 5 referências que você usou para confeccionar o texto do banner. Tudo bem? Ok. Tá? Então, é diferente, não precisa estar no banner a referência completa de tudo que vocês usaram no artigo científico. Só vai entrar se você está no texto do banner. Ah, mas eu peguei esse trecho, tá aqui no banner e tá no artigo, então entra no banner também. Ah, mas tem um outro trecho que eu tirar, Ana, porque não ia caber no meu banner. Então, o autor desse outro texto que você tirou não entra nas referências do banner, tá? Certo. Aqui, ó, vocês vão ver que tem aí título do trabalho. Não precisa deixar a palavra título do trabalho e colocar o título de vocês. Coloque apenas no lugar do título do trabalho, vocês vão escrever o nome do trabalho de vocês. Tá. Tá? Nome do autor. É o nome de vocês. Não precisa colocar nome do autor e o nome de vocês. Põe diretamente o nome de vocês. Tá bom. Tá? Orientador, aí sim, orientador, vocês vão colocar 2 pontos e vão colocar o nome do orientador, que é o meu nome. Certo. Tá? Orientador deixa. Unidade. Isso, unidade. Aí vai ser Anhanguera, São Paulo. Anhanguera, São Paulo. Isso. Campus Santo André. Tudo, peraí, na mesma linha, vocês vão deixar assim, unidade, 2 pontos, do jeito que tá aí. Tá. Anhanguera, São Paulo.
vão colocar lá um tracinho, Campus Santo André. Ah, tá. É campus no plural? É, campus, no plural. É. Santo André. Isso. E Certo. curso, fisioterapia, né? Ah, tá. Aí o curso Então, deixa o nome com 2 pontos ou pode pôr o nome direto? pode colocar só direto, fisioterapia, que fica mais agradável Tá. visualmente, tá? Tira o curso. Isso. Só vai deixar aí do jeito que tá aí, orientador e unidade. O restante vocês vão tirar, colocar o título, tirar, colocar o nome de vocês. Tá. Tira aí o nome curso e só coloca fisioterapia. Tá bom. Tá Tá bom? Certo. Então, vocês vão usar a introdução que vocês usaram no artigo, tá? Mesma coisa. Vai tirar de lá e transcrever para ir para o banner, tá? Certo. A mesma coisa para os objetivos, vocês podem deixar como está no artigo. Se vocês separaram no artigo objetivo geral e objetivo específico, pode deixar, não tem problema, tá bom? Certo. Metodologia é aquela parte que vocês colocam. Esse artigo foi realizado através de revisão bibliográfica, buscando artigos nas seguintes bases de dados, né? Google, Scholar, Cielo, do jeitinho que tá lá também no artigo já, Tá bom. tá? Tudo igual. Resultado, tudo igual. A parte de resultados é o que vocês colocaram no artigo como resultados e discussão, se eu não me engano, não. Deixa eu ver. Tá no artigo. Acho que é isso mesmo. Acho que é resultados de discussão. É resultado. Isso. Não precisa inserir aí resultados e discussão. Você vai deixar aí resultados e vai colocar o texto que vocês escreveram em resultados e discussão. Certo. Tá? Mas aqui, Pode falar, Cris. aqui nesse resultados é o que a senhora falou para colocar assim, o mais importante ou tem que colocar tudo que nós escrevemos? Não vai caber tudo que vocês Não cabe, escreveram. né? Ah, Não então. vai caber. Agora é Uhum. assim, ó. Nessas caixas de texto que vocês têm aí, introdução, objetivos, vocês podem formatar. Então, assim, Ana, minha introdução tá menor. Eu posso tirar um pouco dessa caixa? Pode. E aumentar a caixa de resultados? Pode, tá? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte: quando vocês vão formatar o banner, vocês já têm que deixar no formato que vocês querem que ele seja impresso. Então, ó, vocês estão vendo que aí no modelo ele está todo alinhado em justificado? É assim que tem que estar no banner, não ficar muito feio. Entendi. Se alinhar à esquerda, se alinhar à direita, feio visualmente, tá? Então, todo banner vai estar com esse alinhamento justificado. Certo. Tudo bem? Uhum. Certo. Considerações finais aí é a conclusão do artigo de vocês. É isso que vai entrar em considerações finais, tá? O que é importante? Vocês estão vendo que tem essa caixinha roxa aí, que é para dizer para vocês podem inserir figuras. Se é uma figura importante, se é uma figura relevante para que o leitor entenda o que vocês estão explicando, façam a inserção da figura, não tenham medo de colocar figura, gráfico, o que vocês precisarem. A única coisa é que tem que ter a fonte, tá? Então, assim, da onde vocês tiraram essa figura? Tem que estar escrito aí embaixo da figura, tá? Então, isso é importante. E não esqueçam, no texto do banner precisa ter, principalmente nessa parte aí de resultados, precisa ter citação em texto, do jeito que está no artigo, e vocês precisam colocar as referências bibliográficas utilizadas para confeccionar o banner. Tudo bem? Sim.
Pra eu só não deixar vocês loucos, eu vou parar só de compartilhar um pouquinho. Podem ir perguntando. Eu vou ver se eu tenho um modelo pronto de banner aqui, que alguém fez, tá? Ô, Um Pro, se banner eu meu. colocar uma foto, embaixo coloca... É o link da onde a gente pegou? Tem que escrever alguma coisa? Como que é? E você pode escrever o link. Você vai escrever O assim, link. fonte. Tá. Tá? Sempre tem que ter fonte. A letrinha que vocês colocam, então, por exemplo, eu estou usando, sei lá, vamos supor que eu estou utilizando Arial 26 para escrever seu texto. Quando você vai escrever embaixo da foto fonte, você vai utilizar uma letra um pouquinho menor. Tá? Então, por exemplo, Tá. Arial 20. Você está usando 26, você vai usar 20. Tá bom? Uhum. Tem que ter uma proporcionalidade visual, tá? Tá. Tem que ter uma visualização boa para ter. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já vi muita gente mandar o banner para a gráfica achando que a gráfica vai configurar os banner de vocês. E ela não vai. A gráfica se tiver erro de português, elas vão mandar português. Se tiver desconfigurado, elas vão mandar desconfigurado. Se a figura estiver torta, ela vai mandar torto. Ela vai simplesmente imprimir aquilo que você mandou para ela. Do jeito Tá que bom? eles mandaram. Uhum. Do jeito que eles mandarem. Não tem outra alternativa. Eles não vão ficar corrigindo, tá? Eles não corrigem. Então, isso é de responsabilidade de vocês. Tá? Sim. Por isso que eu falo, prestem bem atenção na hora de formatar, para fazer bonitinho ali. Por quê? Porque o cara da gráfica não vai olhar isso para vocês. Tá. Nenhuma gráfica, tá? A não ser que você fale assim, não, Ana, a gráfica é do meu pai. Aí, tudo bem, talvez ele olhe para você, mas se for qualquer outra gráfica, ninguém vai olhar, tá? Eles Sim. imprimem do jeito que a gente quer. Então, vocês precisam prestar atenção, porque às vezes o que já aconteceu com o aluno? Ah, tá formatando o banner, aí pega, faz um outro documento, faz o banner certo. E envia para a gráfica o banner errado. Eles vão imprimir aquele, Sim. o que foi, tá? Então, fiquem bem Eles estão nem atentos. aí. Porque Que eles não coisa estão nem nossa, só vai imprimir. como é que estava, né? Eles não sabem qual é o certo. Quando a gente Sim. envia para a gráfica, eles não vão saber mesmo qual é o certo, né? Então, a gente precisa já saber que não adianta, que a gente não vai ter essa disponibilidade de uma gráfica para gente, tá? Tá. Eu acho que tem gente tentando entrar. Deixa eu ver. Eu libero. Tá. Acho que a Cris caiu. Ah, tá. Tá, então aí embaixo da foto escreve fonte, 2 pontos e o link. E deixa menor do que a letra do que a Menor do gente que a já letra tá fazendo. do texto. Tá. Isso, menor do que a letra do texto, tá bom? Perfeito. Porque é importante aí para vocês deixarem. Deixa eu ver. Eu tô tentando encontrar um pôster meu, que eu não gosto de mostrar de ninguém, que é chato. Ó, eu vou mostrar para vocês um pôster que a gente apresentou num congresso. Não é o mesmo modelo que vocês têm, tá? Mas é só para vocês terem ideia de como ele é feito. Então, assim, esse aqui foi bem simples, ele tem só a introdução, objetivo, métodos e resultados, tá? Esse aqui não está ainda inserida a referência bibliográfica, tá? Mas vocês precisam colocar no de vocês a referência. Só para vocês verem formato, tá? Eita, que eu não consigo compartilhar a tela agora. Ó, tá vendo aqui? É para ver, o texto sempre vai estar assim, ó, justificado.
Então, eu quero crescer a caixa de introdução para cá, Você pode. Esteticamente, nas caixas de texto, vocês podem mexer. Desde que no banner tenha todos esses elementos que estão no modelo de vocês. Tá? Então, Tá. formatar E caso a caixa... não quiser pôr foto, também não tem problema. Também não tem problema. Não é importante para o seu trabalho, não tem problema. Você não precisa pôr. Tá. Não é obrigatório colocar a foto, tá? Mas é interessante ser. Mas Ana, essa foto é uma foto importante para quem está lendo, quem está vendo a apresentação, entender. Então, coloca, tá? Porque às vezes também é bom que uma imagem fique um pouco, né? Aquele texto, ó, tá vendo? Esse aqui tem um gráfico, ó, tá vendo? Tem um gráfico que aí dá uma quebrada. Minha internet tá péssima, fica 100 anos para abrir um negócio. Ó. Tem uma tabela que vocês também podem usar, não tem problema nenhum. É importante? Pode usar, tá bom? Isso aqui era modelo antigo, quando a gente estava lá na UniABC. Tá? Então, pode usar. Ó. Pode usar gráfico, pode usar tabela, não tem problema nenhum. Tá? E aí aqui vocês estão vendo que tem referências bibliográficas, tá? Era uma outra forma de fazer que a gente usava referências bibliográficas era numérica essa aqui. Hoje em dia a gente já usa como vocês fizeram no artigo, com a BNT. Tudo bem? Entendi. Sim. Dúvidas sobre o banner, sobre a confecção do banner. Eu acho que não tem muitas dúvidas agora. Talvez na hora de montar vai surgindo algumas, mas eu dei uma mexidinha hoje. Foi fluindo até. Durante a montagem, vocês têm lá no grupo, vocês podem ir mandando. Vocês sabem que às vezes eu demoro, mas eu respondo para vocês. Ana, estou com dificuldade de fazer tal coisa no banner. Manda que eu respondo, que às vezes uma dúvida sua também pode ser uma dúvida de outros alunos também. A gente vai respondendo para vocês no grupo, tá? Uma coisa que quando eu estava montando eu estava percebendo, mas agora que você falou que dá para ajustar para ficar melhor, às vezes quando você justifica, sabe quando fica aquele espaço enorme entre uma palavra e a outra, mesmo que não tenha um espaço ali? Sim, é porque às vezes a caixa de texto faz daquele formato, né? Isso, Você pode... mas você pode ajustar e fica mais fácil. Isso, você pode ajustar, não tem problema nenhum. Só precisa ter todos esses elementos, tá? Que estão aí no modelo. Mas eu quero puxar um pouco mais a caixa de texto, eu quero esticar, eu quero estender, eu quero aumentar ela para a lateral. Posso. Desde que vocês mantenham uma uniformização na questão visual, para não ficar umas coisas também muito grotescas, porque daí tem alguns alunos que fazem assim, eles mexem na caixa de texto, mas deixam buracos no meio do banner. Isso não pode, você tem que usar o espaço do banner como um todo, tá? Para ficar visualmente agradável, para quando o leitor olha, não ver aqueles buracos em branco, né? Põe a caixa de texto ali. Mas Ana, tá sobrando um monte de espaço. Então, completa com figura, põe um gráfico, uma tabela que vocês achem interessante, importante, uma foto, você está falando de exercício, uma foto de postura de exercício, para não deixar aqueles buracos, porque visualmente fica ruim, tá? Tá bom. Professora, que acho que caiu aqui para mim, eu não sei se eu não ouvi, a parte que coloca embaixo da figura, a gente coloca fonte, 2 pontos, aí coloca o link. O link, ou se vocês pegaram de um artigo, se vocês pegaram a figura de um artigo, você coloca Tá. referência do artigo, né? O autor e o ano. Ali, fonte, ano e página tal, porque na fonte tem que ter. Tá bom? Mas pode colocar no da internet, coloca o link. E a fonte do banner escrita é padrão? É a fonte 12? Não, não é padrão. Você vai ver que a hora que você abrir esse banner, nem é fonte 12, acho. Você pode usar a mesma letra que está usada aí no modelo,
Mas depois vocês têm que formatar a letra de um jeito que fique visualmente bom para o banner de vocês. Se eu tenho mais texto, diminuo um pouco a letra. Se eu tenho menos texto, eu aumento um pouco a letra. Vocês têm que dar proporcionalidade no banner. Entendi. Tá? Então, não tem um tamanho de letra padrão como tem para escrever o artigo. Vocês têm que deixar esse banner visualmente proporcionado. Certo. Já vai ter um tamanho aí padrão do modelo que vocês entram, que agora eu não me lembro qual é. Mas na hora que você abre a caixinha de texto, dá para ver qual que é o modelo e o tamanho da fonte. Vocês podem alterar isso também, tá? Não tem problema. O tamanho de fonte vocês podem alterar. Ah, meu texto é mais curto. Posso aumentar o tamanho de fonte? Pode. Meu texto é mais longo. Posso. Não deixe muito pequena a fonte, porque senão depois a gente não enxerga para fazer leitura. Certo. Tá? Certo. Então, agora vamos falar sobre a apresentação, tá? A apresentação do banco. No momento em que vocês forem apresentar para a banca examinadora, vocês terão para falar, para mostrar o banner de vocês, explicar o banner de vocês, de 5 a 7 minutos de explicação, ok? Certo. Tá. Depois, a gente vai abrir para a banca avaliadora fazer as perguntas, as colocações, as correções, tá? Então, vai durar, em média, a apresentação toda de 10 a 12 minutos, onde vocês estarão falando, apresentando para a banca entre 5 e 7 minutos, e mais ou menos entre 3 até máximo 5 minutinhos, a banca vai fazer as colocações. Por quê? A gente vai fazer no mesmo modelo que tem nos congressos, tá? A apresentação de banner em congresso, nesse tipo de lugar, é muito rápida. É no máximo de 10 a 15 minutos. A gente não tem muito tempo. Ok? Tá. Então, vão precisar, eu sempre falo para vocês, a apresentação para a banca deve ser preparada. Se preparem. Coloquem tudo que vocês colocarem no banner de vocês precisam ter domínio e saber explicar. Por quê? Nós já tivemos apresentações em que, assim, a pessoa coloca lá, vou chutar, vou colocar qualquer coisa. Coloca uma palavra, X, e aí o examinador fala assim, o que significa tal termo? Ah, eu não sei. Não pode colocar o que você não sabe explicar. Se você não sabe explicar, não coloca. Ou então estuda para poder saber explicar. Tudo bem? Certo. Vocês fizeram o trabalho. Então, quem tem o maior domínio sobre o tema são vocês que executaram o trabalho. Não precisa ter medo disso, tá? Mas precisa treinar, gente. A gente percebe os alunos que se preparam para apresentar daqueles alunos que não fazem preparação alguma para apresentação. Então, assim, se eu sei que eu tenho 5 minutos para apresentar, e isso serve para a vida de vocês, para qualquer coisa que vocês vão apresentar daqui para frente. Ah, vou levar esse trabalho depois para um congresso. Ele foi selecionado, eu inscrevi, ele foi selecionado para eu apresentar. É a mesma coisa. Se o cara do congresso disser assim, você tem 6 minutos, você tem 6 minutos, você não tem 7. Tá? A gente tem que adequar a nossa apresentação para o tempo que é proporcionado para a gente. Então, vocês vão ter que se preparar. E assim, eu brinco com vocês que como é que a gente se prepara? Apresentem. Apresentem para a família, para o gato, para o cachorro, para o namorado, para o papagaio. Treinem. É treino. Ana, mas eu posso ler? Evita. Claro que uma ou outra coisinha você pode ler, mas você tem que estar preparado para mostrar, porque ler é uma coisa que eu posso pegar o seu banner e ler. Você tem que me explicar para mostrar o seu domínio sobre o assunto. Tudo bem? Ok. Sim. Então, precisa estar
treinado. A gente não consegue, se vocês não treinarem, vai ficar muito difícil lá. O nervosismo piora, a gente já fica nervoso. Isso é natural. E todos os professores que estão ali, a gente sabe desse nervosismo, a gente já passou por isso, a gente sabe de tudo isso. Ok? Mas, se a gente se prepara, a gente consegue depois dar uma relaxada e continuar a apresentação com mais tranquilidade. Tá? Se a gente não se prepara, começa a ficar mais difícil isso. Tudo bem? Então, assim, vai ser de manhã, todas as apresentações serão de manhã, no horário que vocês estariam no estágio, né? Então, tá lá. O dia que eu estarei com o professor Jurailton, eu coloquei para vocês 7h30, depois eu vou mandar no grupo. O professor Jurailton pediu para a gente deixar para iniciar às 8 horas, porque ele talvez não consiga chegar às 7h30. Então, eu vou depois passar e ajustar esse horário, tá? Não vai mudar o dia, só o horário que vai ser às 8, tá? De início, não tem problema isso. Vocês precisam chegar no horário, né? Vocês precisam estar. A apresentação, gente, ela continua sendo um trabalho acadêmico, é formal. Então, não pode chegar e falar assim, então, mano, isso aqui é assim, ó. Essa parada, a gente fez tal exercício, estudei tal exercício para mostrar que o cara fica forte. Não pode. Meu Deus. É uma linguagem informal. Vocês não podem usar esse tipo de linguagem numa apresentação. É uma apresentação oficial, é uma apresentação acadêmica que vai exigir de vocês a linguagem técnica, a postura profissional já. Vocês precisam se posicionar. Então, quando vão apresentar, vão se posicionar ao lado do banner, olhando para a plateia, que são os professores, tá? Não pode para nenhuma apresentação. Vocês vão depois para um congresso, vocês não podem virar as costas para quem está assistindo vocês. Vocês têm que estar de frente para as pessoas. Vocês têm que prestar atenção no volume de voz, na dicção, para ficar fácil das pessoas entenderem o que vocês estão falando, tá? E linguagem formal. Não pode, naquele momento, usar linguagem informal. Tudo bem? Certo. Outra coisa, a gente sempre brinca, mas a gente precisa, né? Eu brinco que ultimamente o óbvio tem que ser dito. Se é óbvio que é uma apresentação formal, vocês têm 2 opções de roupa para usar. Ou vocês vão de branco, como se estivessem indo para o estágio, uniformezinho lá branco, calça branca, blusa branca, ok? Ou vocês podem, não é exigido branco neste dia, tá? Não é uma exigência de branco. São essas opções que vocês têm. Ana, eu quero ir de branco com o uniforme que eu usava na clínica. Eu posso? Posso. Tá? Ah, não, Ana, eu não quero. Eu quero ir com uma roupa mais... Tudo bem, você pode ir, mas lembrem-se, é uma apresentação formal, exige formalidade, inclusive na vestimenta. Não dá para ir lá, principalmente nós, mulheres, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não dá para ir com uma saia cinto, não dá para ir com um decote que vai até o umbigo, não dá para ir com uma roupa colada e transparente, que a gente pulou do beliche e entrou na roupa vácuo, tá? Roupas podem, vocês não precisam ir de branco, mas utilizem uma roupa que é adequada para a formalidade que vocês estarão fazendo ali, tá? Então, nada de transparência, nada de um monte de decote, nada de roupa agarrada. É uma coisa que tem que estar elegante, formal, bonitinho, tá bom? Ah, Ana, mas eu quero ir de calça jeans. Não tem problema, desde que você não vá aberrante, não tem problema nenhum. Tem que lembrar que formalidade que a situação te exige. Tudo bem? Certo. Sim. E para os garotos também. Nada de bermuda e chinelão, nada de boné, né? Não pode. É formal. Então, é calça, camiseta, ou camisa polo, ou camisa, se quiser,
Mas nada de boné, nada de chinelão e bermuda. Tá? Ok. Tá bom. Dúvidas? Dúvidas, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem. Acho que não, só recapitulando, então a nossa apresentação de, assim, geral, como aluno, é de 5 a 7 minutos, né? Isso. E o restante será da banca, o tempo da banca de fazer o que nós chamamos de arguição. Tá? E Então, lá assim, tem algum tipo pra gente ver o tempo ou não? Ou a gente vai na nossa fé mesmo? Não, eu vou cronometrar o tempo de vocês, sempre vai ficar um professor responsável por cronometrar o tempo, por isso que vocês têm que estar virados pra gente, porque a gente vai fazer exatamente como eles fazem pra gente no congresso. Sempre num congresso, quando tentar, fica uma pessoa responsável, que ela tem uma plaquinha, em que ela levanta 2 minutos, 1 minuto. Esse que falta para você falar, né? É o tempo que falta para você terminar. Então, eu não vou fazer plaquinha, mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, a hora que estiver faltando 2 minutos para terminar a apresentação de vocês, eu faço o sinalzinho de 2. Eu mostro com os dedinhos assim, número 2, vocês já sabem que está faltando 2 minutos. Quando eu mostrar um dedinho, número 1, está faltando 1 minutinho, tá? Que é para vocês já ir preparando para o encerramento. Do mesmo jeito que eles fazem para a gente no congresso. Quando a gente vai fazer palestra, aí eles levantam plaquinhas, 5 minutos, né? 3 minutos, para a gente ir se policiando e não passar do tempo, até para não, por exemplo, num congresso você tem mais palestrantes, você tem outras pessoas que apresentarão depois de você, para você não entruncar horário, né? Porque tudo está programado dentro do horário, tá? E a gente vai fazer bonitinho, igual faz as formalidades de congresso, então vocês já vão passar por essa experiência nesse momento. Tá. Outra coisa importante, tá? Nós estamos com vocês durante toda a caminhada da universidade e tudo mais, mas é uma apresentação formal. Então, em toda apresentação formal, como é que a gente inicia? Bom dia, professores, bom dia aos colegas, agradeço a presença de todos. Eu sou Ana Tereza Coelho, meu trabalho é sobre a importância da fisioterapia no equilíbrio de idosos após AVC. Aí você já iniciou a sua apresentação do seu tema, tá? Mas sempre vai se apresentar formalmente, dizendo seu nome completo, bonitinho. Tá bom. Tá? Outra coisa importante. Desculpa. Não, pode perguntar, Cris. A partir do momento que a gente já começa a nos apresentar, já está fazendo parte da apresentação do banner, né? De 5 a 7 minutos. Isso. A gente já está contando dentro dessa apresentação, né? Que entra toda essa parte de apresentação de vocês também. De vocês se apresentarem para a plateia, tá? E o que é importante também nesse tipo de coisa? Vocês serão arguídos. O que é isso? Vocês serão perguntados, sabatinados, que a gente brinca. Os professores podem questionar, podem fazer perguntas, ou podem apenas fazer colocações. Olha, aqui eu percebi que você fez assim, assim e tal. Cuidado, né? Eu brinco que assim, vocês já precisam treinar para quê? Isso tudo que nós estamos fazendo de TCC, vocês vão usar em outras etapas acadêmicas da vida de vocês. Fazer pós, vão fazer mestrado, vão fazer doutorado. Isso exige da gente lá na frente. Então, é o que eu brinco. Toma passiflora, toma água com açúcar. Para psicologicamente. Por quê? Porque vocês podem, por exemplo, você já tem que treinar nesse momento o seguinte. Eu fui apresentar o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado. Lógico que foram feitos apontamentos e colocações que eu poderia ter melhorado, que o trabalho eu poderia ter tal coisa que ia melhorar, que não sei o quê. Não é para virar para o cara e falar assim, mas o meu trabalho é esse, era assim que eu fiz. Nossa. Não seja agressivo, examinadora, né? Jamais. Eles podem reprovar, gente. Sim. Então, eu brinco. Você ouve as colocações,
responde a pergunta que te foi feita, se foi feita alguma pergunta. Se não foi feita pergunta, se foram feitas apenas colocações, eu vou para ser igual um Miss. Sorri, assina e agradece. Né? Sim. Tudo bem, eu agradeço as suas colocações, né? No próximo trabalho, eu vou melhorar esse ponto, eu vou fazer. A gente tem que ser educado, né? Para colocar. Por quê? Isso já é um treinamento para vocês lá fora. Tem banca examinadora que não é que eles vão te reprovar, mas os caras te massacram. Eles te dão. Você fala assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Cada paulada que a gente toma. Então, assim, a gente tem que aprender a ter autocontrole, porque alguns avaliadores serão delicados na sua colocação e outros serão mais ríspidos. E a gente tem que lidar com todos eles, né? De toda forma. Claro que ali vocês estão num ambiente ainda um pouquinho mais familiar, né? A gente ainda é meio paisã, mãezona de vocês, a gente conhece vocês, mas a nossa preocupação é preparar vocês também para o mundo lá fora, que não pode a gente dizer para vocês que será flores. Então, eu já tenho que ensinar para vocês nesse momento que é assim, mesmo que em algum momento da vida acadêmica de vocês vão apresentar um trabalho em qualquer outro lugar e algum examinador for ríspido com vocês, não devolva a resposta com rispidez. Vocês vão ter que respirar, engolir o sapo, mesmo que você não gostou, né? Mesmo que você ache que o cara tá falando uma grande bobagem para você, você vai falar assim, agradeço imensamente a sua colaboração com o meu trabalho. E é o que eu brinco, sorri a cena e sai. A gente precisa aprender a transitar dessa forma também nesse meio acadêmico, tá bom? Sim. Sim, E então. assim, estão preparados, o tema de vocês fizeram, então assim, não é para chegar lá, por exemplo, a Cris vai falar sobre AVE, acidente vascular encefálico, e aí de repente a gente vira para ela e fala assim, Cris, mas explica para mim a definição do que é AVE. E aí ela fala assim, mas AVE é AVE. Não é assim, ela tem que me explicar de novo. Por mais que eu saiba, se eu pedir a explicação, ela tem que me explicar de novo. Sim. Tá? Então, estejam preparados a respeito do tema de vocês. Tá. Tá bom? Tá bom. Prepara. Pode fazer fichinha, se vocês se sentirem mais seguros, com anotações do que vocês vão falar. Eu, quando faço, eu vou dar um exemplo do que eu faço quando eu vou me preparar para qualquer outro local em que eu não esteja tão adaptada com o público. Por exemplo, eu fui uma vez fazer uma palestra num congresso de neurologia, onde a maior parte do público eram médicos e tal. Óbvio que dá um frio na barriga, que a gente treme, que tudo mais. Então, o que eu fiz? Fiz todos os meus... Eram slides, né? Eu fiz todos os meus slides, mas eu fiz ficha. Cada slide meu tinha uma ficha com tudo aquilo que eu ia falar. Eu estudei pelas minhas fichas. E eu levei as minhas fichas com coleta psicológica. Eu estava com elas na minha mão. Eu não fiz leitura em nenhum momento, mas eu estava ali. Porque se eu precisasse, esquecesse de alguma coisa, eu estava com elas em mão. Vocês podem fazer isso? Podem. Não tem problema. Não vai lá com papel de pão amassado escrito que vocês vão falar, porque é feio, né? Vai precisar de um papelzinho para dar uma olhada, para lembrar de alguma coisa? Faz bonitinho, então, numa folha de fichário, numa folha de caderno, mas sem aquelas barbas, de uma forma bonitinha. Eu gosto, quando eu vou para esse tipo de local que é formal, de utilizar ficha de apresentação. Fichinha mesmo, sabe aquelas fichinhas de anotação? Compre em qualquer papelaria, ou aquelas papel, folha de sulfite, mais bonitinha, leva de uma forma apresentável. Sim. Tá? Porque mesmo que vai ficar na mão de vocês, o público tá vendo isso. Se eu levo uma coisa toda amarrotada, é feio, parece uma coisa assim, eu fui desleixada
A hora que eu estava saindo, eu preparei, eu escrevi no papel de pão enquanto eu tomava café. Né? Dá um aspecto de desleixo. Certo. Tá bom? E essas fichas a gente pode ficar segurando ou elas... Pode ficar segurando, porque às vezes é o que eu falo, às vezes vocês precisam ter alguma coisa na mão só para te dar conforto psicológico. Você não vai nem precisar dela, porque você já estudou seu trabalho 1.500 vezes, você já sabe de cor e salteado. Mas se você acha que você precisa ter alguma coisa na mão para te dar um conforto de falar, eu esqueci, tá aqui anotado, pode fazer, não tem problema. Tá. Tá? Cuidado com o tom de voz, né? Também a gente sempre brinca isso com vocês na apresentação. Não vai chegar lá e falar assim, ai, gente, bom dia, o AVE é uma patologia, porque daí as pessoas têm sono de manhã, inclusive vocês, e a gente também tem vontade de dormir se fizer uma coisa monótona, né? A gente fala que vocês têm que colocar entonação de voz, né? Olha, o AVE tem essa dinâmica, ele afeta geralmente pessoas nessa faixa etária, acontece isso. Façam com a empolgação que vocês fizeram o trabalho, né? Senão começa a ficar entediante e aí o pessoal vai baqueando com o sono. Então, cuidado com o tom de voz para não ficar muito baixo, não ficar muito monótono. Façam isso, né? Façam essa dinâmica de voz também, tá? Certo. E aí, preparadas? Olha... Preparado é uma palavra forte. Mas ainda. Eu estou me preparando, com certeza. E estou me preparando, sim. Isso, converse com a família. Quando o banner ficar pronto, apresenta para as pessoas em casa. Eu gosto de fazer isso. Em qualquer lugar que eu vá fazer uma palestra, eu gosto de me preparar dessa forma. Se não tem ninguém para me escutar, eu venho aqui no meu quarto e eu falo para a parede. Mas eu falo, eu verbalizo, mesmo como se eu estivesse lá, falando para a plateia que vai me assistir, porque isso vai deixando a gente mais segura. E aí, quando você chega, mesmo que você esteja nervosa, você vai ter um controle melhor emocional para conseguir apresentar. Tá bom? Certo. Tá certo. Ô, professora. Oi. Uma pergunta, que na verdade me perguntaram, mas assim, não tem, quem me perguntou não é aluno, não, é família mesmo. Não é aberto, né? Assim, para levar algum convidado de fora. É aberto. É aberto. É uma apresentação aberta ao público. É aberto ao público? Público? Pode levar. Ai, Ana, meu pai, minha mãe, meu papagaio quer assistir, pode. Só não vai levar o cachorro muito grande se ele morder a gente. Leva de focinheira. Mas não tem um número. De apoio moral, pronto. Exato. Mas não tem um número, assim, um mínimo, máximo 5 pessoas, né? Não tem. Se vocês quiserem levar, pode levar. A gente vai fazer lá na clínica, né? Então, assim, tem espaço, não tem problema. Quer convidar, pode convidar. É uma apresentação aberta. Entendi. Tá? Então, bom, assim... se isso ajuda ou não, né? Pode ir, não tem problema nenhum. Eu acho que é importante. Se vocês têm gente da família que tem disponibilidade, é que, assim, a maior parte das vezes a gente não tem ninguém por causa do horário que é feito, porque a gente respeita o horário de estágio que fez. E aí a maioria das pessoas não tem disponibilidade por causa do trabalho, né? Não consegue ir por causa do trabalho. Mas é aberto, tá? Se vocês quiserem convidar amigos, e assim, a Mayara vai apresentar no dia 10. Mas ela quer ir assistir a Cris, que vai apresentar no dia 13. A Cris quer ir assistir o trabalho do dia 10. Pode. Vocês podem assistir todos os trabalhos entre vocês, tá? E vocês podem... Pode. A gente pode também. Tá bom, então. Tá bom. Pode também. Vocês da turma também podem assistir um trabalho do outro, não tem problema. Apresentações de TCC, apresentações de banca de mestrado, apresentações de banca de doutorado, elas são apresentações abertas.
São apresentações públicas. Então, vocês vão ver que quando vocês forem para pós-graduação, se vocês forem fazer um mestrado, eles vão colocar lá no quadro da universidade e vai quem quer, é aberto. Entendi. Tá? Bom. Tá certo. Então tá bom, meninas. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a execução de banner, usem o grupo para perguntar. Podem me perguntar no privado também. Vocês sabem que eu sempre tento dar um retorno para vocês o quanto antes. Sim. Sim, pode deixar. Tá bom? E Tá não bom. deixe de mandar para a gráfica no último minuto. Tem tempo. Vejam aonde vocês vão mandar fazer isso, porque às vezes tem gráfica que pede 2 dias úteis para entregar o banner para vocês. Aí, eu vou apresentar no dia 13 e vou mandar fazer no dia 12 no final da tarde. Não vai ficar no dia 13 de manhã, vai ser só mais um estresse na cabeça de vocês. Procurem isso com antecedência, tá? Por que que eu falo isso para vocês? Se Deus do livre guarde der um piripaque, a gráfica imprimir alguma coisa errada, não sair do jeito que vocês queriam, vocês têm tempo de refazer. Se Sim. vocês pensarem na última hora, não dá tempo. Tá certo. Tá bom? Tem que trabalhar com uma margem, né? Isso. Margem de erro. Margem. Vejam, tem grupo de alunos que escolhe fazer, vamos tantas pessoas a gente faz na mesma gráfica, vejam se compensa, se tem gráfica que dá desconto, quando tem mais alunos fazendo com eles, aí vocês têm que pesquisar, ver o que compensa mais, tá bom? Certo. Mas sempre Tá bom, pronto. prazo de antecedência suficiente para vocês não ficarem estressados. Eu já vi aluno assim, quase morre porque o cara da gráfica entregou o banner faltando 10 minutos para começar a apresentação. Nossa. Aí Aí vivendo perigo, né? Vocês passam por mais um estresse desnecessário, né? Sim. É. Porque lembrando que a própria gráfica tem outras demandas, né? Exatamente, não é só o trabalho de vocês, então vocês têm que ver isso quanto tempo. Já verifiquem isso. Eu vi uma gráfica X que o preço é bom. Quanto tempo você precisa de antecedência para me entregar o banner tal data? Vocês têm que perguntar para que eles te deem o prazo e vocês entreguem dentro do prazo certo para eles. Certo. Tá bom? Correto. Ô, professora. Oi. Posso só fazer uma perguntinha aí? Claro. Porque é que tá cortando aqui, para mim, acho que é a minha internet. Na hora que a senhora estava explicando lá da citação, não, das referências que a gente tem que pôr no banner, as referências do banner é a que a gente vai colocar, o texto que a gente vai usar nos resultados, né? Isso. É que bem na hora que você está explicando, cortou aqui para mim. Isso. Porque eu vou fazer, vamos supor, não cabe tudo. Mas se na sua introdução tiver referência, tiver citação de autor também, você tem que colocar. Se não tiver problema, na introdução geralmente não tem. Aonde a gente mais tem citação de autor é no resultado de introdução. Na minha tem. Então, coloca. Se você vai usar, eu tenho que colocar. Tem que colocar. Aí eu coloco toda a citação do banner, tem que estar lá no banner, né? As referências. Todas as citações têm que estar na referência do banner. Tá? E o resultado, a gente faz, tipo assim, a gente vai colocar, não cabe o resultado inteiro no banner, então a gente vai colocar as ideias principais, sim, certo. E quem está lendo entende o trabalho, né? Exatamente. Como se eu fosse fazer um resumo daquilo que eu fiz. Vou pegar as ideias principais, começo, meio e fim, vai ter citação, aí essas citações têm que estar na referência do banner. Exatamente. Só o que usou no texto do banner é que vai para a referência do banner. Certo, tá bom. Tranquilo, meninas? Então, se preparem. Tranquilo, pronto. Muito obrigada. Obrigada. Um pouquinho antes, vocês façam um mantra, né? Uma meditação, que vai dar tudo certo. Uma reza profunda. Se eu chegar lá na clínica, a minha dia 13, né? Dia 13, com uma água de coco, não se espante,
que é o que me acalma. Então tá bom. Leva água de coco, não tem problema, tá? Ai, E uma certo. boa apresentação para vocês, tá bom? Obrigada, professora. Obrigada aí mais uma vez. Obrigada. Boa Da noite. Beijo, obrigada, noite. viu? Boa gravação, tá bom? Vocês. Tá. Boa noite. Boa noite. Tchau, Pro. Boa noite. Tchau, meninas. Bom descanso. Obrigada, igualmente. Obrigada.